Em setembro de 39, espíritos de elevada expressão hierárquica desceram dos céus. Os clarins foram ouvidos ao longe. A cidade iria passar por momentos importantes. Amados irmãos, cidadãos de nosso lar, ministros, como vocês sabem, o nosso trabalho de ajuda aos que vieram do planeta tem exigido disciplina, abnegação e muito devotamento. O processo de renovação da vida humana chega ao ponto de ebulição. Venho pedir esforço redobrado aos que estão nos serviços edificantes de nossa colônia. Uma grande guerra de alcance mundial começa. E não se sabe ainda quando terminará completo. Milhões e milhões de almas voltarão em breve ao mundo espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós. Todas as cidades espirituais ao redor do planeta se unem em rogativos e trabalhos de paz. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu nada temerei, porque o Senhor está em mim.
Nós temos um aviso da colónia espiritual, portanto, do ministro a dizer que vamos ter a Segunda Grande Guerra, que vão chegar milhares de almas à colónia e às tantas começam as almas todas a chegar e vemos os trabalhadores todos de cura a virem a virem receber essas almas. E o que se nota logo no início é que umas vêm pelo próprio pé e outras vêm adormecidas na maca. Minha questão é quando é que isso acontece e por que é que isso acontece? Eu vou falar eu ia falar exatamente isso, mas Dona Marta, que está aí, pode me ajudar com os estudos espíritas, e Sheila e Márcio. Quem vem andando tá em espírito melhor, vai precisar de ajuda, tal, mas quem vem na maca é que danificou o perispírito, né? Então, quem vem de muleta danificou a perna. Quem vem na maca sofreu algo que prejudicou o perispírito. Então, ali é complicado, porque vai precisar ir além das câmaras, né, de recuperação, ficar mais tempo no hospital, vai ter que equilibrar o perispírito. É que nem um processo de cura mesmo. Quando está encarnado, quebrou a perna, tem que esperar o osso reconstruir. No caso, é o perispírito, inserindo energias específicas. A pessoa, por que ela fica assim? São variados os casos, né? Então pode ser que a bala de canhão destruiu o corpo da pessoa e, né? Ou então foi morto de uma maneira muito trágica, ou não, a alma já estava muito comprometida, também estava fazendo coisas que vão fora das virtudes, tal, infringe as leis divinas, porque ali era uma questão de guerra, né? Então, ali a alma precisa de muita ajuda. E temos as pessoas muito comprometidas também, que são aquelas que tem que botar para dormir e tem que ficar dormindo, 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 recebendo muitos passes para depois acordar aos poucos e poder fazer um trabalho no campo mental, né? Tudo em espírito. Não é isso, Dona Marta? Mas quem é que coloca para dormir? É a equipa espiritual da pessoa ou a equipa de resgate do momento do desencarne? O mentor e a equipe de resgate, eu acredito, né? Isso, a equipe de resgate, quando resgata. E é muito interessante que vocês veem, isso acontece, eu já vi, quando chegam os espíritos, eles não chegam, aparece assim, chega em diagonal. Aqui, quando eu vejo o espírito, por exemplo, eu estou numa natureza, eu vejo o espírito chegando, eles chegam em diagonal. Nesse caso, eles vêm em uma bola de luz e chegam. É mais ou menos o conceito, eu não vou falar que é exatamente o conceito das nômadas, que a Mônica Medeiros fala são umas bolhas, todas de mônadas, isso. As mônadas que você é envolto numa luz, como se fosse uma nave, mas na verdade é uma câmara hiperbárica energética, que é como aqueles espíritos não tinham condição nenhuma, porque eles desencarnaram de uma maneira muito traumática, então aí eles inserem para poder trazer de uma vez só o grupo que energeticamente passou do Vale das Sombras, passou nas esferas entre a Terra e o nosso lar. Então chega tudo junto através de uma energia, como se fosse uma mônada espiritual energética, né? É assim, por isso que chegou no gramado lá. E aí eles já sabem. Por quê? Porque a guerra, nesse caso, as pessoas foram assassinadas. Então, elas desencarnaram antes do tempo. Então, o nosso lar teve que socorrer almas que desencarnaram antes do tempo. Então, ele recebeu da Europa essas almas. Foi distribuído em várias colônias. Porque não estava planejado uma morte coletiva. Quando planeja-se uma morte coletiva, dado coisas climáticas, a espiritualidade sabe. Então, isso, quando é o homem que com seu livre-arbítrio mata, aí não está planejado. O homem até o último momento pode desistir de jogar uma bomba em Hiroshima e Nagasaki.
né? E não matar tantas pessoas. E aí eles esperam, por isso que é o poder da oração de todas as colônias que ele falou é tão forte, porque realmente consegue fazer pessoas a não agirem forte, né? Contra a lei da vida. Então, isso vai além do que uma morte coletiva kármica. Então, quem, por exemplo, morreu na inundação, ou o avião da Chapecoense, que foi também uma morte coletiva kármica, que isso já se sabia, que depois veio, né, as psicografias, isso é uma coisa. Agora, quando uma pessoa é assassinada em coletivo, assassinado, aí não é planejado, e aí precisa da ajuda, porque tem os lugares também, né? Eu lembro muito no hospital espiritual que eu trabalhava que eles contavam quantos espíritos encarnados tinham para poder fazer uma estima de quantos eles iam ter que tratar também em nível espiritual. Então, existe uma disciplina, um número, tudo direitinho, né? Isso vai além, entendeu? Carol, eu tinha então um pensamento de que ninguém vai de véspera, ninguém morre de véspera, então morre de véspera, assim, com essa Se fala que o você homem fez agora, agisse no livre-arbítrio, né? Magali. Por exemplo, eu posso até tirar a minha vida, que não vou fazer nunca isso, mas eu posso ter a ação de sair da Terra antes do tempo através do suicídio. Um ser, né? Vamos dizer assim, não vou falar eu. Ou então uma pessoa pode matar a outra, né? Como já acontece os assassinatos. Isso não está programado. Uma pessoa que é assassinada, ela tem, fluido vital para viver 79 anos. Se ela foi assassinada com 49, através do livre-arbítrio de um ser que vai e mata, né? Então isso aí infringe a lei. Não. Isso na minha visão, gente. Isso aqui não é a minha verdade absoluta, tá? Vamos até discutir. Uhum. Existe uma coisa de que, às vezes, a pessoa assassinou o outro na vida passada e nessa. João Batista, vamos falar do ser superior, né? E ele era Elias, matou, pediu para assassinar todos os guerreiros ali do Monte Carmelo, dos Bahá'í, e cortando a cabeça, e depois, karmicamente, foi assassinado cortando a cabeça. Uma morte kármica, mesmo tendo sendo assassinado. Ok? Kármica. Agora, uma guerra, uma morte coletiva. Muitos ali, isso ao meu ver, tá? Isso não está escrito, mas assim, a gente pode discutir isso. Muitos ali não eram para morrer naquele momento, mas foram assassinados através das bombas, através da guerra e por aí vai. E Então, aí, Mas aí também, nesse momento, não entra aquela questão de sim, uma faxina? sim, aí É são as esse mortes, pensamento que está me dando, né? isso sem as mortes kármicas. Vamos lembrar do avião da Chapecoense, lá dos jogadores, lembra aquele avião no Brasil? Uhum. Sim. Aqueles moços sofreram uma morte coletiva, mas todos eles tinham débitos kármicos porque eram conectados, dizem os espíritos através de psicografia, com a Segunda Guerra Mundial, onde eram pilotos de avião que jogavam as bombas, não só, né? As pessoas da Boate Kiss, estou falando do pessoal só do Rio Grande do Sul, mas tem vários outros exemplos, mas Boate Kiss, psicografias chegaram dizendo que aquelas pessoas eram os alemães do passado que contribuíram para a morte de judeus nas câmaras de gás. E por isso que na Boate Kiss estavam ali naquele momento. Morte kármica. Agora, isso pode ser que eu esteja errada, tá? Isso eu estou falando através dos meus estudos, o que eu entendi, tá, gente? Isso eu quero deixar bem claro. A minha verdade não é absoluta. Eu acredito que uma guerra, e isso a gente tem que chamar um dia a Joana d'Arc para falar, que a Joana d'Arc, quando ela trabalhou na França na Guerra dos 100 Anos, né? Ela nunca quis a guerra. Sempre existiam as cartas antes falando: parem, podem ir para casa. Tem sempre toda essa história, né? Ela respeitava como ser superior o livre-arbítrio dos ingleses, que depois de uma psicografia e uma frase de Deus, segundo ela acreditava, eles desrespeitavam e por livre-arbítrio decidiam ir para a batalha. Mas sempre as cartas que ela ditava, através do Alon, chegavam ao general da Inglaterra para não existir a batalha.
E depois, ao respeito ao livre-arbítrio dos ingleses, aconteceram as batalhas, e aí sim, como a França tinha que ser França, a Inglaterra tinha que ser Inglaterra, e aconteceram as batalhas. Mas ela queria evitar qualquer derramamento de sangue, qualquer tipo de morte prematura de um soldado que poderia viver 80 anos. Sei lá. Naquela época vivia um pouco menos. Isso é o que eu entendo do que ela me explica. Tá? Mas é um assunto que a gente pode discutir aqui. Assim, acho que pensa assim. Tem pessoas que são retiradas antes do corpo, e no Covid a gente teve milhares que foram pessoas que estavam comprometendo a sua encarnação, tiveram Covid e subiram antes da data, isso foi dito pelos espíritos, para não prejudicar a encarnação. E outros que morreram porque chegou a hora. Covid, no caso do Covid. Mas Hitler fez o que fez, induziu mais pessoas a fazerem, e não foi parado, ele tirou sua própria vida. Né? Ele tinha mais fluido vital para viver não sei quantos anos, mas ele tirou sua própria vida. Então, além de ferir essa lei da vida, né, através do suicídio, ele estava prejudicando a sua encarnação devido a seus atos, só que ele prejudicou os seus atos nas próximas encarnações. E aí ele prejudicou em espírito, eles não tiraram do corpo, e eu acho que tem mortes e mortes. Isso é um assunto muito legal para a gente falar, né? Marta, vamos falar disso. Tem mortes e mortes. Eles não tiraram ele do corpo antes, ele estava prejudicando a sua encarnação, mas logo em seguida ele fica ovoide, e hoje ele está no planeta Plutão, que é um dos mais difíceis de expiação do sistema solar. Então, ele prejudicou as suas futuras encarnações e seu estado espiritual. Tanto que teve o ser ovoide logo em seguida, depois do seu suicídio. Mas existe a morte kármica, existe a morte natural, quando você tem o fluido vital de 75 anos e você morre com 75. Existe quando você começa a prejudicar a sua encarnação, que eles tiram um pouco antes para você não prejudicar as próximas encarnações. Eu acho que tem vários tipos de morte. O que você acha, Marta? Então, eu agora estou estudando o livro Obreiros da Vida Eterna. E lá detalha em 3 capítulos exatamente, assim, detalha exatamente a desencarnação. Então, assim, depende muito, não tem regra geral. Tem lá, inclusive, 2 capítulos que sempre fez o bem. Tem muito também a ver com a religião e com a sua conduta, né? Porque tem religiões que acham que vão chegar lá e vão dormir, vão morrer e vão dormir. Então, depende também muito, mas basicamente é a atitude e a vida da pessoa. Então, tem assim, detalhadamente, tem um moço que morre, mas ele sempre fez o bem. Só que ele se desespera no final, porque ele vê a esposa nervosa. Então, o desencarne dele vai sendo, assim, dolorido para ele. Aí, mesmo com a assistência dos espíritos, né, do livro, dá muito detalhe, ele assim, ele vai cortando, eles vão cortando energia, os fluidos, pouco a pouco, e até põe para dormir, para que ele não sofra tanto. Tem um que não, já aceitou a vida limitada dele, ele veio raquítico, morreu de tuberculose, mas ele sempre aceitou a vida. Então, o desencarne dele foi tranquilo, até ele acordou do outro lado feliz, né? E, inclusive, vem em sonho, logo depois do desencarne, vem em sonho para a esposa, porque também a família toda pensava da mesma forma. E agora eu estou estudando um outro capítulo que fala de alguém que, inclusive, sente a doença no corpo, porque ele quer pedir perdão para uma esposa que foi embora, abandonou, mas ele acha que a culpa foi dele. Então, ele não consegue desencarnar, ele fica preso e ele sentindo toda a dor e
parte física mesmo. Ele não é suicida, mas ele É está a condição do sentindo. espírito. É a condição do espírito. Tem espírito mais apegado, menos apegado, mas todos esses Exato, desencarnaram quando o seu fluido vital acabou, porque a gente, sim. antes de reencarnar, tem o fluido vital para tantos anos e meses de vida. Então, mas a gente sempre acha que vai morrer na hora, né? Mas teve uma senhora, que é, inclusive, num capítulo, é o desencarne da Albina, o corpo dela, ela está bem velha, mas um rapaz que ela adotou, né, como neto, reza para que ela não desencarne. E realmente é atendido. Ela foi prorrogado porque a filha dela estava grávida, ia ficar muito sentida, talvez perdesse a criança, uma menina, que essa menina é para ficar junto com esse neto que ela adotou. Então, eles prorrogam. Isso eu nem imaginava, estudando que eu percebi. Eles Mas prorrogam. prorrogação existe. Então, Existe, então a gente fica falando, tem várias pessoas que prorrogam, mas assim, para prorrogar, porque dá um é, trabalho danado do planejamento sim, reencarnatório, você tem que ter um projeto de sim, utilidade na Terra, senão você sim, não prorroga. Então, sim, assim, tem não é só você, tem todas as pessoas, amigos, parentes, pessoas que você vai se relacionar no tempo exatamente. para uma atividade específica. Isso. Aí, médiums, já aconteceu de médiums que estão fazendo serviço, ou pessoas de caridade, terem alguns anos extras. Mas isso é raro. Em geral é raro, mas isso pode acontecer se a pessoa estiver fazendo bem. Se a pessoa. Me veio muito Napoleão Bonaparte, gente. Napoleão Bonaparte morreu exilado na ilha de Elba, aqui na Itália. Então, o que que aconteceu? Eles não tiraram, mesmo depois de tudo que aconteceu, ele do corpo. Só que ele precisava como se preparar para a próxima reencarnação dele. E ele era Júlio César. É, E o que ele acontece? Mas ele vai fazer um processo de entendimento dos erros dele, exilado em Elba, sem poder e quase sem dinheiro, né? Tinha o básico, que sem o poder era o pior para ele, né? E exilado. Então, isso foi uma lição para o espírito, por mais que realizou várias coisas que vão contra as leis divinas, ele responde depois em espírito. Já existe a próxima reencarnação que eles propuseram a ele, difícil, e aí depois ele fica até o final do fluido vital, não retiram antes. Então, isso é muito para a gente entender. A morte é uma das coisas muito interessantes, assim, que a ciência e a espiritualidade, com as informações que nos passa, que a gente vai ter que cada vez mais lidar normalmente, mas não. é, o lidar normalmente não é o aceitar, não é o tipo não chorar quando alguém morrer, mas e sim entender como cada espírito tem uma condição, né? Temos no grupo e outras pessoas que tem pessoas em coma e ficam em coma vegetativo anos. Aí a gente fala, era melhor que tenha que vá para o céu, etc e tal, que vá para o plano espiritual e o que seja. Não, ela precisa daquele plano ali. E nisso a Ava Maria falou, né? Tem uma pessoa que não é em coma, no marido de uma pessoa no grupo, mas está sem falar, somente os olhos. Por quê? Porque ele precisa desse tempo de planejamento para rever as ações da vida. Então, tem vários tipos de umbral na Terra e de mortes, na minha opinião, tá? Isso é uma sim. minha opinião. Por que que o judeu veio com o cabelinho, com a jaqueta dele de judeu, quando ele chega no nosso lar, ele não vem de... Porque é um espírito, né, que vocês viram ali, os judeus, né, que vinham, que ainda está plasmado com aquela roupa, com aquele jeito, com aquela coisa. E quando ele chega, ninguém incute nele doutrina espírita. Então agora você vai ter que deixar de crer em Isaac, Jacó, Abraão, e vai ter que acreditar que somos espíritos. Isso é um processo. Quem É, é evangélico, católico, budista, ao desencarnar, dependendo da condição. Se o espírito é elevado, não, já retorna ao que era e tem um entendimento maior. Mas se o espírito ainda precisa ir na missa, se precisa ir no culto, precisa de apoio do rabino, no caso, né, dos judeus que desencarnaram, isso existe nas colônias espirituais, todo esse apoio dá, porque senão é um choque muito grande,
né? Então ele vai, porque é um processo de entendimento. Primeiro de que ele está fora do corpo, morreu, que onde ele está. Então vai, aos poucos a pessoa vai se dando conta da onde está, do como funciona, sem ninguém convencer. Então não existe essa coisa de convencer, por aí vai. Existe a fraternidade e a caridade, como todos ali, não importa se é judeu, se é europeu, não, vamos todos abraçar para poder ajudar. Isso é muito plano astral, né? Isso é muito a luz. Pessoal, alguém sabe como é que funciona nas prorrogações o recebimento de mais fluido vital? Como é que é esse processo? Eu não sei. Eu sei de. Eu não sei exatamente, não posso falar a pessoa, que teve um aumento de. Eles reprogramam, porque assim, digamos que a pessoa tem que morrer com 90. E aí vai viver até 95. O que acontece é um planejamento estratégico mesmo dessa encarnação com todas as pessoas que ela vai se conectar. E aí tem que dar mais energia mesmo. Eu acho que deve através. Eu vou perguntar para os espíritos se é através de cirurgia espiritual, tem que de alguma maneira, porque o fluido vital ele é planejado no Ministério da Reencarnação. Né? Quando você tem o Ministério da Reencarnação que você vai lá como espírito para se internar, até o protótipo do corpo que você vai ter, o cabelo, tudo é projetado no Ministério da Reencarnação, de cada colônia espiritual do planeta que você vem. Então, E isso, o fluido vital também, né? O fluido vital, ele é programado. Aí, se você tem uma a mais, vou perguntar para os espíritos como isso se faz, né? Se é através do espírito que acontece o trabalho lá em cima, em desdobramento, ou se eles fazem cirurgias espirituais, como é que funciona isso? Porque está no cirurgia espiritual, é cirurgia espiritual, porque no caso dessa senhora, a Albina, ela ia ter um aneurisma cardíaco, ia ter o problema cardíaco. Aí o que eles fizeram? Eles desviaram lá, formaram de alguma forma, para que as veias dela não ficassem tão fracas, para prorrogar justamente esse período em que a filha ia ter a criança e ela pudesse ter esse tempo a mais para que ela não desencarnasse e a filha não sofresse. Então, ia nascer a neta dela que ia acompanhar esse neto adotado dela, que eles iam fazer o par. Aí ela ia desencarnar, então eles iam segurar por um tempo, não ia ter o aneurisma. Sim. Aconteceu com a minha avó, né? Isso eu acompanhei, tinha Alzheimer, estava na cama, e os espíritos, a gente mandou para um centro espírita e a entidade falou, tem um mosquitinho aqui, a entidade falou que ela já teria que ter chegado, tinha a data já dela ter desencarnado, e ela tinha muito medo de desencarnar. E isso ia prejudicar o depois do desencarne, né? Quando eles iam tirar do corpo a condição dela, devido a tanto medo. Então, o que eles preferiram fazer? O mentor dela, a equipe dela, preferiram deixar ela mais alguns meses na clínica, sob cuidados das enfermeiras, vivendo na Terra, e todas as noites eles faziam todo um trabalho no campo mental, com a psicologia astral, toda uma parte de trazer os pais, né, para que ela cada vez menos tivesse o medo de morrer, porque se eles tirassem naquele momento, que era a data marcada para morrer, isso foi o que os espíritos falaram, o espírito ia ficar muito comprometido devido ao medo. E aí preferiram fazer um tratamento espiritual antes de morrer. E passou um pouquinho da data, mas depois desencarnou muito melhor, entendeu? Então isso aconteceu na minha família.